Olá, pessoal! Tudo bem? Boa noite! Muito obrigado pela presença de vocês em mais uma live nossa aqui do Instituto Ricardo Mursa, nessa quarta-feira. E eu quero agradecer a todos que estão acompanhando há bastante tempo, né, nas nossas lives, acompanhando esse assunto de empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Ó, o pessoal já está entrando aqui. Hoje é a nossa última live, né, dessa sequência, falando sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo, e hoje eu vou receber uma pessoa muito especial aqui. Ela não é só muito especial por ser uma profissional de saúde, né, a quem eu tenho grande estima, a todos os meus colegas profissionais de saúde, mas essa moça, ela foi a responsável, praticamente a maior responsável por me colocar de pé, me colocar na ativa novamente, me colocar para trabalhar, né, e proporcionar com que eu andasse novamente, que eu pudesse me locomover, que eu pudesse ir daqui para lá, levar meus filhos na escola. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por ela. A doutora Luana, a minha fisioterapeuta, doutora Luana Roque. Vamos ver aqui, entrar aqui. Vamos ver. Ó, tá entrando o pessoal. Minha mãe já entrou. Minha mãe não falha mais em nenhuma live. Ela fica aqui ouvindo tudo. Hoje ela vai conhecer a Luana, o meu irmão, Fábio, os meus amigos aí entrando. Agradecer vocês. Então, estava falando que a Luana, ela foi a grande responsável por me colocar de pé, me colocar de volta para trabalhar, né, na vida ativa depois do Guillain-Barré. Quando a Luana me encontrou, eu já havia passado por alguns fisioterapeutas, né, os primeiros aí que eu posso citar, os principais, a doutora Dani, lá na UTI do Hospital das Clínicas, doutora Laura, que me ajudou bastante. Quem mais? Vou lembrar o nome dele aí mais para frente, eu esqueci o nome dele, mas ele, ele, ele me ajudou bastante. Então, todos os colegas da Luana, vamos ver, ó, ela já pediu para entrar. Aqui, a Luana entrando. Boa noite, Luana. Estava falando bem de você aqui, hein? De você e Olá, do... boa noite. Essa é a Luana, pessoal, a minha fisioterapeuta. Ela estava falando que você foi a grande responsável por me colocar de volta ativa, né, Luana? Me colocou para andar novamente, né? Quando ela me veio aqui em casa para fazer a avaliação inicial, eu estava na cadeira de rodas ainda, né? E deitado aqui, eu fiz a avaliação, minhas pernas eram dois palitinhos, e hoje eu estou bem, estou andando. Vocês viram aí os vídeos que ela grava, de vez em quando eu posto, né? Então, já começando agradecendo você, agradecendo você pela possibilidade, por ter aceitado entrar aqui e fazer parte dessa live. E também agradecer seus colegas que vieram antes de você, que também tiveram um papel, estava falando deles aqui na UTI, né? E depois lá no Lúcio Montoro, o Gemal, fisioterapeuta lá do Lúcio Montoro, que me ajudou bastante. Então, eu devo muito a vocês, muito a essa categoria que eu sempre tive muitos amigos e sempre me ajudaram bastante. Né? Deixa eu reposicionar um pouquinho. Luana, agora eu quero que você se apresente e fale quem você é. Eu não vou ficar falando do seu currículo, essa parte é sua. O microfone agora é todo seu. Vamos lá. Muito obrigada, Ricardo. É uma honra participar desse convite, né? É algo muito novo para mim. Você, como meu paciente, sabe disso. Então, eu estou muito feliz e honrada. E antes de me apresentar, eu quero fazer um adendo. Se não fossem os meus colegas, eu não conseguiria fazer um trabalho, dar uma continuidade de um trabalho tão lindo e tão magnífico que foi feito lá atrás, né? Então esse trabalho de forma precoce, ele faz toda a diferença no tratamento do paciente. E você foi muito bem assistido.
Então, eu fico muito feliz e honrada pelos meus colegas também terem feito um trabalho tão legal. Bem, eu sou É verdade. fisioterapeuta, né, de formação. Assim que eu, assim que eu saí da graduação, eu já entrei em uma outra pós-graduação e eu fiz fisioterapia aplicada à gerontologia, porque esse era o público que eu realmente queria trabalhar. E a neuro me agarrou. Gerontologia, deixa eu só fazer um pouquinho, ó. Gerontologia são os velhinhos, Idosos, pessoas mais idosos. idosas. Isso, é isso aí. Vamos lá. Isso. São os nossos longevos, né? Porque cada dia que passa a população está só aumentando em relação à questão de idade, né? E aí como eu disse, eu fui abraçada pela neuro, né? Então, eu também logo terminei gerontologia e entrei na graduação aí também, na pós-graduação, na verdade, em neurofuncional. E então hoje eu trabalho com pacientes neurológicos e pacientes que também, né, têm algum comprometimento de qualquer idade. Mas o meu foco é pacientes totalmente neurológicos ou gerontológicos, né? Então eu trabalho com um pouco mais focado. Então, esse é o meu atendimento do dia a dia. Essa sou eu. E vamos desenrolar aí ao longo da live, né? É isso aí, Luana. Bom, aqui, esse nosso bate-papo que eu tenho feito de quarta-feira, ele começou com o assunto empreendedorismo, né, e desenvolvimento pessoal. Então, eu quis pegar pessoas de verdade, né? Eu quis pegar pessoas que estão ali no dia a dia, batalhando, gente que já deu certo, gente que está começando, gente que está em transição de carreira, como é o meu caso, né? E para falar dos desafios que a gente encontra no dia a dia, para falar daqueles pontos que a gente precisa realmente se desenvolver e dar foco na vida, além da parte técnica. A parte técnica a gente sabe que a gente vai lá e encontra um curso sobre isso, sobre aquilo. Agora a parte pessoal é bem mais difícil a gente se reconhecer, se olhar e falar, opa, eu preciso me desenvolver nisso daqui. E a Luana ela tem uma questão muito interessante, porque ela faz atendimentos domiciliares. Eu acho algo muito difícil. Eu aplicava injeção quando eu era mais novo, fazia assistência farmacêutica dentro da casa de alguns pacientes, e a maioria eram idosos, né? Eu pegava muito ou idoso ou criança, porque em Santos tem muito idoso e tem muita criança. As crianças vão para a praia, bebem água do mar, comem areia, bicho geográfico, diarreia, febre alta. Então, a gente tacava injeção, e os idosos que não conseguiam se movimentar, não conseguiam ir até a farmácia, que é exatamente o que você faz. São pessoas comprometidas do ponto de vista neurológico, né? Físico, motor, como eu, né? Eu fui um caso desses, e você vai até a casa das pessoas. Eu acho isso muito interessante pelo seguinte ponto. Como é que você faz isso numa cidade como São Paulo, Luana? Porque é um desafio a gente conseguir se movimentar por São Paulo, dá tempo de chegar, né, de atender essas pessoas. Então, eu quero que você comente um pouquinho como é que funciona isso, Luana. Vamos lá. Você ainda está. Você está mais calma, Luana? Está tranquila? Tô suando um pouquinho, mas tá tudo bem, tá bem melhor agora. Faz parte, faz parte. Você me faz suar toda terça e quinta-feira. Hoje é minha vez, tá, Luana? Hoje sou eu que vou fazer você transpirar. Então, vamos lá, Luana. Depois que você se formou, você já foi logo trabalhar com isso? Sim, na verdade, quando é muito interessante o tema dessa live, trazendo realmente não só para minha profissão, mas o quanto esse empreendedorismo e essa transição de carreira também fez muito parte da minha profissão. Então, no início, eu precisei estar ainda vinculada a um contrato de trabalho para mim conseguir associar ambos, né? Até porque eu escolhi trabalhar com atendimento domiciliar. Nós, fisioterapeutas, a gente precisa de mão, né? Nosso instrumento de trabalho é a mão. Mas com pacientes idosos, que esse, a princípio, foi o meu foco, a gente precisa ser um pouco mais dinâmico, né? Trazer um pouquinho mais de
de um quê, algo diferente para eles. Então, eu precisaria ter uma renda para conseguir comprar os meus equipamentos, que não eram muitos, eram básicos, mas eu precisaria para conseguir atendê-los da melhor Certo. forma possível, Claro. né? Então, eu precisei estar vinculada ainda, mas ainda assim eu fui para o atendimento domiciliar. Então, quando eu saí da graduação, eu já sabia que eu ia ficar com atendimento domiciliar. Entendi. Tenho muita vontade de ter a experiência de ir para o hospital, mas a minha paixão é o atendimento domiciliar, que inclusive é um desafio diário. Todos Exatamente. os dias, como você mesmo falou, é muito difícil, né? É questão de logística, é questão de tempo, tem várias variáveis. Então, o que eu precisei fazer para me adaptar da melhor forma? Eu comecei a ter um nicho aberto, né? Então, eu estava sempre falando sobre o meu trabalho. A rede social ainda não é o meu foco, porque eu não consigo ter um tempo hábil para isso. Então, o meu foco realmente são as indicações, que a grande maioria da minha população hoje, de pacientes que eu tenho, é de indicação, e do Google, né? Então, eu me cadastrei lá, que inclusive foi assim que você me achou. Foi assim que eu achei. Então, eu deixei todas as informações lá, falando que eu fazia o serviço de atendimento domiciliar. Então, através dessa informação e do contato de boca a boca, aos poucos eu fui fazendo a minha cartela de paciente, que não foi fácil a princípio, né? Então, eu ainda por um tempo precisei ser CLT, até ter essa certeza de que eu conseguiria estar ali somente da minha profissão, né? Então foi assim que se iniciou, né? Eu já saí sabendo que eu ia fazer o atendimento domiciliar e assim foi até hoje. Só que aí eu precisei criar algumas estratégias, né? De acordo com o que os pacientes foram aparecendo, eu precisei tentar linkar o máximo sobre. Aprendi também, porque eu não sou boa nisso, meu marido me ajudou muito. Então, eu pegava o endereço, verificava se eles ficavam próximo do meu paciente ou era na mesma região, e a partir dali eu começava a reorganizar os pacientes e horários, né? Então, Então, esse foi o maior desafio. Vai lá, termina de falar. Mas não Esse foi o maior conta desafio. tudo. Não conta tudo. Não. Esse foi o maior desafio do atendimento domiciliar. Conseguir Entendi. reorganizar e colocar tudo de forma clara para mim, né? Para mim conseguir me locomover e criar estratégias e para que eu também pudesse dar o atendimento necessário e com toda aquela rigorosidade que eu, como profissional, sou para aquele que está me contratando. Claro, claro. Luana, bom, eu lembro que você estava trabalhando, pode falar onde você estava trabalhando, que eu lembro? Claro. Você estava trabalhando numa Pode. clínica. Estava trabalhando numa clínica na época, e aí você falou para mim, Ricardo, eu vou largar e vou ficar só nos atendimentos domiciliares. Lembra? E eu lembrei agora que ontem eu conversei com uma pessoa, estava conversando lá no sindicato, no meu sindicato dos farmacêuticos, e a gente estava falando sobre os profissionais que têm medo de sair só da renda fixa, né, do salário fixo, e ir para a renda variável, que é o que você faz hoje, né, renda 100% variável. Ou seja, se você fica doente, praticamente você não fatura, né? E pode acontecer isso. Se tem um problema de família, se você precisa cuidar do seu pai, da sua mãe, né? Hoje eu estou assessorando uma amiga que é lá do litoral, ela está exatamente com esse problema, está cuidando da mãe e está sem renda. Ela falou, Ricardo, eu não sei o que eu faço. Eu falei, eu também não sei o que você vai fazer, mas a gente vai pensar junto, né? Então eu defendo muito o sistema misto. Eu lembro que eu falei para você, Luana, fica ligada, porque é legal ter uma renda fixa e é legal ter uma renda variável. É muito importante nessas horas a gente ter aí uma certa segurança. E aí, pegando esse gancho, você falou que optou por trabalhar porque é o que você gosta de fazer. Vale a pena, Luana? Muito. Vale muito a pena. Legal. Isso é importante.
Antes de qualquer coisa, Ricardo, lá, como no início da live eu comentei, que eu fiquei por um tempo CLT para conseguir comprar os meus equipamentos, que eram básicos, que não precisavam de muita coisa. Mas tudo que eu tirava, que eu pensava que era para físio, eu colocava numa caixinha de emergência. Então, Entendi. desde o início, eu já tive essa percepção de conseguir guardar um dinheirinho ali para minha emergência. Então, os equipamentos que hoje eu trabalho com a fisioterapia, todos foram do dinheiro da fisioterapia. Que legal. Muito bom. Então eu consegui fazer dessa forma, né? Eu consegui ter uma reservinha de emergência. E aí, por um tempo, eu também fui registrada, né? Trabalhei como CLT, como fisioterapeuta, como você mesmo mencionou, por um tempo, que foi muito bom, foi muito enriquecedor, eu aprendi muito nesse tempo, né? Trabalhando somente CLT ali como fisioterapeuta. Só que não batia, né? Eu ficava 6 horas me dedicando a essa empresa, né? A essa instituição, e aí eu vi que eu passava para os colegas: olha, eu não consigo atender, eu passava. Sim. Ou eu tinha que atender 8 horas da noite, 9 horas da noite, chegava em casa 10 horas da noite, e aí não era viável para minha saúde. Claro. Então, por um tempo, eu ainda tentei conciliar, só que aí eu comecei a ver que não era viável. Então, aos poucos, eu fui trabalhando também o meu psicológico, porque a gente fica com medo, né? De sair do certo para entrar no incerto, né? Mesmo que você ame, mesmo que você se dedique, mesmo que você esteja totalmente atualizada, né? Porque desde quando eu estava na minha graduação, desde lá de trás eu me graduava. Eu acabei nem falando aqui os meus cursos extras curriculares, né? Então, a todo tempo eu estava me atualizando, né? Sim. Então, era muito incerto entrar nesse ambiente sem ter uma certeza. Só que se eu também não saísse da minha zona de conforto, porque se torna uma zona de conforto pra gente, Isso mesmo. eu não teria essa qualidade de tempo. Falei que é caótico, mas eu consigo fazer o meu tempo. Eu consigo me organizar e reorganizar se for necessário. Isso daí você vai contar direitinho como você faz. Calma que ainda não é a hora. Eu quero comentar que os farmacêuticos, eles têm um problema bem parecido. Muitos farmacêuticos saem da faculdade e acham que a vida é só drogaria. A drogaria oferece o salário fixo, né? E um trabalho que a gente está desenvolvendo eu ia até te perguntar isso, acho que é uma das perguntas, se existe uma vida além do salário fixo, né? Eu sei que existe. Para os fisioterapeutas, porque tem colega meu lá de Santos que tem medo de partir para o atendimento domiciliar, por exemplo, porque eles acham que as pessoas vão me dar calote, não vai funcionar. E eu falo, olha, eu acho que é bem diferente. Acho que é mais fácil o teu empregador te dar um calote do que as pessoas que precisam de você, né? Existe vida, Luana, além do salário fixo? Eu acho que você é prova de que existe, não é? Existe, Ricardo. É um ponto bem interessante, porque eu também tinha esse receio, né, de não conseguir ter o que eu tinha de fixo do CLT. E vai muito além do fixo do CLT, né? É uma questão que a gente, não só profissional, pessoal, financeiramente falando também, né? É uma questão que vale muito a pena. É uma questão que a gente precisa realmente investir e se arriscar. Eu diria, se arriscar, porque vale muito a pena. Porque, assim, falando sobre profissional da saúde, como nós somos, né? No atendimento domiciliar, a partir do momento que eu entro na sua casa, eu não sou só a fisioterapeuta. Com o tempo, eu já tô fazendo parte da sua família, você é da minha. A gente faz troca, né? A gente faz muita troca. É uma troca muito legal e muito interessante. E essa questão, vou tomar calote. Não toma. Porque a partir do
momento Não. que você busca ajuda, você está precisando de ajuda. Exato. E não é uma ajuda de ego, não é uma ajuda financeira. Não, é sua saúde. Exatamente. Então, quando a gente consegue, o nosso papel é dar qualidade de vida, É isso né? mesmo. Em todos os aspectos. Então, tudo que nós podemos fazer em relação a dar qualidade de vida, a gente vai dar. E isso é reconhecido. Isso é reconhecido, né? Então, os nossos pacientes, eles são extremamente gratos por estar lá, pela atenção, né? Falando aí do público não só neurológico, mas também em relação aos idosos, eles são gratos, né? Porque somente vocês sabem o que vocês perderam. É verdade. É verdade. Então, quando a gente está lá, né, se dispondo a ajudar neste processo de reabilitação, porque é reabilitação. Eu não vou falar assim, Ricardo, você vai voar amanhã. Não, a gente vai É muito construir aos poucos. junto. É isso É mesmo. juntos, é aos poucos, é cada vitória. Às vezes a gente deixa passar uma coisinha e não, olha, foi isso. Não, é verdade. É isso Então, mesmo. é muito gratificante. É isso mesmo. Então, não tem como dar calote para alguém que está te ajudando. Luana, Não tem. mas dá trabalho essa galera, não dá? Muito, Dá trabalho atender em casa? muito. Dá muito trabalho. Partindo do princípio que para chegar já é difícil, né? É. A gente passa aí por um processo de trânsito, né? Não sei se eu já estou me antecipando, mas Não faz mal. faz parte. Pode emendar, não tem problema. Pode falar. Por exemplo, eu sou da Zona Norte. Certo. E os meus pacientes Minha vizinha. não são da Minha Zona vizinha. Norte. Isso. Mora duas abaixo aqui da minha. Quando eu vi o seu endereço, eu falei, que delícia, pertinho. Ai, ganhei na loteria. Verdade. Que é muito perto. Então, pra gente, é muito bom, né? Porque se o carro quebra, eu consigo ir a pé, né? É uma coisa que você tem essa dinâmica, é muito mais tranquilo. Então, eu sou aqui da Zona Norte, só que eu atendo pacientes da região central, da Zona Leste, do Isso. início da Zona Sul. Então, essa dinâmica é trabalhosa, como eu disse lá na frente, porque você tem que começar a reorganizar horários. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. O meu primeiro paciente é você. Eu atendo você, 8h05 eu tô picando minha mulhinha, eu preciso correr para não chegar tarde, atrasada na paciente seguinte. Porque se eu atraso uma, eu atraso a seguinte, que atraso a seguinte, aí aqui eu fico sem almoço, que não pode acontecer. E aí é um efeito dominó. Então, esse é a parte mais trabalhosa do atendimento domiciliar. Você não conseguir trazer todos para próximo de você ou próximo da sua região. O ideal seria, né? Mas a gente. Você vai conseguir. Né, Luana? Primeiro, assim, eu acho que depois dessa live vai te ajudar, né? Segundo, que a estratégia de redes sociais que a gente tanto conversa, que eu sempre falo para você, é uma estratégia muito boa. Não é só isso. Assim, quem empreende, muita gente fala pra gente, olha, rede social é tudo. É mentira. Né? Você é prova de que o boca a boca e o atendimento, a qualidade do serviço que você faz. E aquela pessoa fala, nossa, eu conheço uma fisioterapeuta, ela me atende aqui, a Luana tá aqui o telefone dela, ela é muito boa, o cara já tá ligando, já tá falando, porque tem uma referência para trazer para você para dentro de casa. Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Eu, né, fui. Eu tive uma mentora que ela tava por aqui, eu nem sei se ela ainda tá, a Carla, e ela falava assim, gente, o pessoal precisa saber quem você é. Né? Então, hoje, no elevador, e essa maleta que eu sou fisioterapeuta, trabalho no atendimento domiciliar. É assim, eu vou na padaria, falo. Tô no elevador, tô falando. Então, as pessoas precisam saber quem nós somos, né? Qual a nossa profissão. A gente não pode vender um trabalho sem antes contar a nossa história. Né? Isso é muito importante para qualquer profissional. As pessoas têm que saber quem somos nós.
Você está fazendo, acho que perfeito, Luana. É um caminho ótimo esse. Exatamente, foi assim, né? Então eu sei que eu preciso me dedicar mais às redes sociais, sei, né? Requer tempo e eu não consigo fazer nada meia boca. Claro. Então eu me auto cobro por não conseguir fazer aquilo. Então eu faço dentro daquilo que eu consigo. Mas a rede social é algo que eu ainda quero trabalhar. Você já começou, hoje foi o primeiro dia. É, meu primeiro passo eu já dei. É isso. É isso, tá vendo? O importante é fazer, né? É melhor feito do que perfeito, Luana. Porque não feito. Eu comecei fazendo as postagens, era a coisa mais terrível do mundo. Eu olhava assim, minhas postagens, falando, nossa, é muito feio. E aí eu perguntei pro meu irmão me ensinou um pouco, me deu dica, minha cunhada, né? Eles foram os que mais me deram dica. Aí eu procurei na internet, um amigo meu que trabalha com marketing me ensinou um pouquinho, falou, procura aqui, lê ali. E aos poucos foi dando certo. Então, a gente troca o pneu com o carro andando, faz parte de ser empreendedor individual, né? A gente faz tudo, né? Então, Exato. é importante a gente começar. Agora, você estava ali falando do seu desafio, né, Luana, de andar de carro. Essa é a parte que eu acho que mais interessa aqui para o assunto da live, não que as outras não interessem, mas como é que é esse estresse do dia a dia dentro do carro, Luana? Eu fico estressado no carro. Odeio dirigir na cidade, dirijo, mas eu gosto de transporte público. Eu sei que para você é muito difícil isso, porque você anda com os equipamentos para cima e para baixo. Eu acompanho, tanto que agora eu vou lá abrir o portão para você, porque é mais fácil do que você ficar pendurada lá no interfone. Então, como é que, quando atrasa, Luana, putz, é certo, vai ter greve, vai ter ônibus, chuva, aquele caos na cidade. São Paulo é assim. Como é que fica a Sim. cabeça, o estresse? Como é que você lida com isso? Conta aí pra gente. Ricardo, no início foi mais difícil. Como eu falei, eu me cobro muito. Então, eu já ficava angustiada só de saber que eu ia atrasar 5 minutos, 3 minutos, né? Em dias tranquilos. Então, eu trabalho de carro, o meu rodízio é de segunda-feira. Então, o que que eu faço? Aí, segunda-feiras, eu trabalho de metrô. Vou, acordo mais cedo, saio mais cedo, bem cedo, vou tranquila, faço toda a minha rota de metrô. Quando eu estou mais cansada, por exemplo, nesses dias quentes, por conta da mala e tudo mais, às vezes eu acabo pegando um Uber de um metrô, pequenos, né? Percurso, mas no Sim, sim. início, Ricardo, foi interessante eu me lembrar. No início eu trabalhava de Uber. E Tá, aí eu comecei a ver que o que eu gastava de Uber dava para me pagar uma mensalidade de um carro. entendi. Olha E só. aí o que eu fiz? Eu comecei a me reorganizar financeiramente, falando assim, peraí, se eu tô pagando um valor que eu consigo pagar uma mensalidade de um carro, por que não me organizar para comprar um carro automático? Porque eu não queria manual, não. Manual em São Paulo, loucura. E foi assim que eu comecei a me reorganizar, né, financeiramente falando, e deu certo. Comecei a Olha sair com o só. carro. Então, de segunda-feira eu faço de metrô, os outros dias eu faço de carro. Mas se eu vejo que eu vou atrasar mais do que 5 minutos, eu já paro, já ligo pro paciente e falo, olha, eu vou me atrasar um pouco, tá bom? Teve um trânsito, tá um trânsito muito grande, eu ainda não sei o que é, ou teve uma colisão, eu já ligo para os familiares ou para os pacientes e já aviso. Porque eles estão ali, né? O compromisso, se é 7 horas da manhã, é 7 horas da manhã. Se é 11 horas da manhã, é 11 horas da manhã. Então, eu me organizo para que isso não aconteça. Então, eu sempre tenho uma margem aí de atraso. Eu sempre calculo uns 20 minutinhos a mais. Então, eu não chego atrasada. Mas se eu chego, é esse tempo mais ou menos, né? De 5 a 10 minutinhos. O que me dificulta, às vezes, são as intercorrências, né, com os pacientes. Então, se eu vou te atender, se eu estou te atendendo
e você não passa bem, eu não deixo você sozinho, Sim. desassistido. Então, né, conduzo da melhor maneira. Se não tem um familiar, eu ligo. Se precisar ligar para o SAMU, a gente liga. Então, a gente se organiza. Esse é um dos maiores motivos que eu atraso o paciente seguinte. Sim. É por intercorrência que não tem como controlar, né? Com o paciente, principalmente. Então, aí eu sempre tô ligando. Cuidadora, principalmente. Então, a gente sempre tá. Então, eu já inicio a avaliação pegando o telefone do familiar, do cuidador, ou de alguém que possa estar ajudando em alguma necessidade. Então, a partir daí, eu já ligo e já aviso. Agora, quando acontece alguma coisa comigo, especificamente falando, por exemplo, ontem eu travei. Saí do seu atendimento e teve um cara que travei. Eu falei, putz. E aí eu já estava no caminho, continuei atendendo a paciente, vim pra cá, já liguei para os próximos pacientes, olha, eu não tô legal, eu tive um probleminha, eu vou precisar me reorganizar. E aí, a partir daí, eu comecei a reorganizar os pacientes para o dia seguinte, ou ainda dentro da semana. Então, eu não deixo desassistido. Então, esse é Claro, um dos claro. motivos que às vezes acaba sendo um pouco mais difícil em questão de trânsito, ou quando há alguma intercorrência, né, que a gente não tem como controlar. Exatamente. Legal, legal. E aí você falou, Luana, bom, aqui você já falou antes, né? Eu perguntei para você se vale a pena, você falou, vale a pena o atendimento, né? No sentido não só financeiro, isso, quando eu pergunto aqui, a gente tem essa questão do financeiro, né? Ah, vale a pena financeiramente? A gente precisa sobreviver. Então, Sim. a gente leva em conta o sentido financeiro, mas a maior parte das vezes eu quero saber se vale a pena profissionalmente para a pessoa que eu estou conversando, se aquilo profissionalmente vale a pena, te enriquece, é legal, vale a pena? Vale a pena. Você diz que vale. É isso, Luana? Vale a pena. Vale, Ricardo, porque cada paciente é um paciente. Então, como eu sou, né, falando aí sobre a fisioterapia, existem todas as patologias, mas o que você tem, só você tem, né? A doença em si, a gente tem as características e assim, sabe como conduzir seguindo as características da patologia em si. Mas a gente aprende muito com a pessoa. Então, é Claro. muito enriquecedor. Então, profissionalmente falando, acrescenta sim muito nos nossos conhecimentos. Porque a partir do atendimento, porque assim, numa clínica você vai também ter vários pacientes, né? Então não tem como você falar assim, só no domiciliar você vai ter. Não, mas o domiciliar ele te obriga a você buscar mais e mais e mais. Porque você estabelece dedica um elo de confiança muito grande, né, Luana? isso. E aí, a partir desse elo de confiança, você está entregando a sua vida, a sua história para uma outra pessoa. Então, vai muito além do que a gente imagina. Então, você tem ali que não é só o atendimento. Então, você tem que pensar antes, você tem que ir em casa, sentar, buscar, pesquisar, estar elaborando para que você possa tratar condutas e objetivos para que o final seja alcançado, né? Não seja algo inalcançável, né? A gente precisa ter algo para que a gente possa seguir. Então, no atendimento domiciliar, é muito enriquecedor por conta disso. Você acaba aprendendo muito e você precisa buscar muito também, né? Então, você se dedica demais. Não que você não se dedique em Claro, uma outra entendi. instituição, mas você precisa um pouco mais em relação ao cuidado. É verdade. Luana, fala para mim agora, você usa algum para essa sua organização? Você já, assim, a minha cabeça aqui já está que você é uma pessoa organizada. Eu vou tirar um sarro daqui a pouco dessa nossa organização, minha e sua, mas fica para daqui a pouquinho. Você é uma pessoa que se organiza, você tem um senso de organização. Você usa, por exemplo, algum
tipo de aplicativo, agenda de papel, caderninho? Como que você se organiza? Ou é tudo no cabeção? Ricardo, eu sou muito do papel. Tá, legal. Então, se vocês chegarem aqui no meu cantinho, vocês vão ver que tem muito papel. Porque Tá. eu gosto do papel. Eu preciso escrever, né? Então, o primeiro ponto, papel. Eu vou, pego, coloco no papel até para me organizar quanto aos horários, quanto aos pacientes. Então, eu coloco tudo no papel. A princípio, papel. Depois que eu já comecei ali no meu papel, na minha anotação, eu vou para agenda de papel mesmo, porque o papel foi só rascunho. Tá. Depois que eu me organizei no meu rascunho, eu passo para agenda. A minha colega estava aí, ela vive me dando agenda. A Roselaine, ela vive, todo ano ela me dá uma agenda. A minha intenção é conseguir pegar essa agenda de papel. Mas ela tá ali, né? Eu consigo passar tudo para ela também. Eu só não tenho a prática de estar abrindo ela todos os dias. Mas eu uso a agenda do Google mesmo, sabe? Sei, sei. Então, cada paciente tem a sua cor e eu preencho tudo. Então, antes de qualquer coisa, eu abro a minha agenda. Então, ela é a que mais funciona. Então, tenho na cabeça, mas eu preciso de algo visual. Então, tá na minha agenda. Então, se você falar assim, Luana, você pode me atender tal dia? Peraí, eu vou pegar meu celular e vou olhar na minha agenda. Claro. Aí eu vejo se tá ok ou não. Então, eu uso muito ela. Ela é a totalmente atualizada e fidedigna que eu tenho e que eu sigo. Porque a cabeça falha, né? Claro. Então, eu Claro. tenho que parar na hora e colocar na agenda. Então, eu uso muito Isso. ela. Ela é a que eu mais uso. Legal, legal. Eu também uso. Então, eu adoro o Google Agenda. Eu uso o Trello também, mas porque eu faço planejamento dos meus livros. Então, eu indico muito o Trello, que é um aplicativo gratuito que você abre no celular e abre no computador. Eu não ganho nada do Trello para falar sobre ele, né? Mas eu uso bastante. A Marcela usa, minha esposa. Já indiquei para um monte de gente, aprendi com o pessoal lá de Santos a utilizar e acho que ele é espetacular. Além disso, ele tem uns power-ups que você consegue, por exemplo, juntar o Google Agenda, né, a agenda do Google no Trello e a agenda do Trello no Google Agenda. Então, você interliga e consegue lançar de um lado para o outro, fazer, é muito bom. Agora, a agenda do Google é isso, eu tenho minha corzinha para minhas coisas pessoais, para a saúde, que hoje em dia, depois que eu fiquei doente, é médico toda hora, fisioterapeuta, blá, blá, não sei o que, exame, então já tem o vermelhinho, que é o da saúde, e é assim, é o que você falou, Ricardo, dá para marcar hoje? Deixa eu ver aqui, já olha no Google Agenda, tá ali na mão, né? Então é uma forma de se organizar muito, muito importante, né, que a gente usa. E Luana, agora eu quero saber sobre autocuidado. Autocuidado. Eu tirei um pouco da ordem aqui, você percebeu, né? A gente já não está seguindo muita ordem aqui. Porque a Luana e eu, pessoal, para quem está vendo aqui, a Luana ela é organizada, eu também sou organizado, mas a gente peca na própria organização. Para vocês terem uma ideia, a gente convidei ela para a gente escrever um livro no começo do ano passado. A gente não conseguiu nem escrever o livro, a gente já juntou um monte de informação, já começou a escrever, mas a gente não consegue sentar para falar sobre o livro. Porque terça e quinta a gente tem a físio e a gente não fica parando a físio para falar sobre o livro, né? E a gente não consegue, é tão organizado que a gente não consegue se organizar para conversar e fazer nosso livro, mas vai sair. Espero que saia. Esse livro vai ser bem legal. Vai ser Vai ser muito legal. Agora fala então, Luana, agora que eu já esculhambei a gente, vamos voltar a falar sobre autocuidado. Você falou assim para mim, Ricardo, esses dias eu saí da sua... Teve um dia aí que você falou, tô com dor no quadril, e ontem você falou, travei. Eu acho que os fisioterapeutas, eles usam demais o próprio corpo, a força, né? Vocês
se vocês têm uma criatividade muito grande para usar a força de vocês para fazer alavancas, para levantar a gente, para ensinar a gente a sair de uma cama e ir para a cadeira de rodas, mas muitas vezes vocês precisam usar a força e o próprio corpo. E eu acho que vocês acabam tendo que ter um autocuidado aí, por exemplo, fazendo uma atividade física, um alongamento. Como é que é esse teu autocuidado? Você é organizado em relação a isso ou ainda dá uma rabiada? Ricardo, para ser sincera, hoje eu tô sendo. Tá. Hoje. Hoje. Não, nem sempre foi assim, né? A gente cuida, mas esquece de ser cuidado. Essa é a grande realidade, né? E é isso que você falou. Diariamente, a gente precisa ensinar os cuidadores a fazer transferência, ou os pacientes a fazer da melhor forma, para ter um gasto energético pequeno. Então, a gente precisa estar auxiliando todos os dias. E assim, não é um paciente, não é dois pacientes, não é três pacientes, né? Então, por exemplo, as minhas terças e quintas são os dias que eu mais trabalho. Então, é que é um paciente atrás do outro. Então, e a dinâmica é muito complexa. Então, você precisa realmente trabalhar. E não é nem sempre a força. É mais técnica, mas é exaustivo, porque você faz isso o dia inteiro, né? Então, por um tempo, eu não me cuidava. Hoje, eu acordo 5 horas da manhã, na força, assim, sabe? Naquele amor. Vou, tento. Eu sou uma pessoa que não converso de manhã, então, se você quiser conversar comigo, você vai ter que esperar um tempinho. Então, vou naquele humor que só meu marido sabe. Eu acordo e vou na academia. Eu tava nessa. E aí, tô tentando fazer dessa forma. Mas por muito tempo eu não fazia. Então, por exemplo, essa questão do meu quadril realmente uma questão de que a gente, por muito tempo, eu fechei os olhos para a Luana e só olhei para os meus pacientes. Então, hoje é uma questão de realmente me colocar em primeiro lugar. Né? Então, ontem, outra vez, cheguei em casa, eu preciso me destravar, eu preciso conseguir. Né? Hoje eu estava trabalhando, tô ótima. Mas eu tenho essa consciência de que se eu não estivesse me cuidando como eu estou me cuidando nesses últimos meses para cá, seria pior, Claro. Né? E assim, não é porque a gente é fisioterapeuta que a gente não tem problema, a gente tem, né? Antes de eu me formar, antes de qualquer coisa, por exemplo, eu sou cardíaca. Então, eu sou cardíaca, eu tenho uma questão aí que eu trabalho. Né? Então, a gente precisa se cuidar. Né? Então, por algum tempo eu não fazia isso. Hoje, sim. Legal. Hoje eu faço. Muita gente, principalmente profissional de saúde, não entende que o autocuidado é uma parte do autoconhecimento, porque você precisa conhecer seu corpo, seus limites, né? Conhecer aonde que você pode ter, por exemplo, eu tenho questões, você conhece, de coluna, lombar. Então, para tirar minha coluna, minha lombar do lugar é facílimo. Então, eu tenho muito cuidado para determinadas coisas. Conhecer o próprio corpo. Eu, quando estava, antes de eu ficar doente, né, e aí para todo mundo que está aqui assistindo a gente, antes de eu ficar doente, ter a síndrome de Guillain-Barré, eu estava com um nível de estresse extremamente alto, porque eu estava juntando trabalho, atividade de virar psicólogo, estudar, trabalhando em 2, 3 empresas, fazendo isso, fazendo aquilo, e também querendo ser escritor, então estava estudando. Chegou um ponto que a vida puxa o freio e fala, meu amigo, ou você para ou eu paro você. E ela me parou, né? Foi assim que aconteceu, porque eu não parava, eu nunca conheci limite. Então, acabei ficando doente. E isso, hoje eu estava lendo uma reportagem sobre as pessoas que estão desenvolvendo câncer com menos de 50 anos. Isso está sendo cada vez mais evidente. Porque o câncer é uma doença autoimune também. E o estresse é algo que bate muito no nosso sistema imunológico, que altera muito o sistema imunológico. E as doenças autoimunes vêm se desenvolvendo
cada vez mais no mesmo ritmo do aumento do estresse. Então, o autocuidado, o autoconhecimento, a gente se cuidar da nossa cabeça, gestão de emoções, é algo muito importante. Eu falo bastante isso para os profissionais de saúde. Eu até ia te perguntar, Luana, você tem algum ritual de autocuidado, de você medita, você faz alguma coisa desse tipo ou não faz nada disso? Gostaria, mas não. O que eu faço, eu gosto muito de escutar música, né? Mas antes Legal. disso, eu fiz por um tempo, eu passei com um psicólogo. E que, assim, preciso voltar urgentemente. Mas foi algo que me ajudou pra caramba, Ah, né? sim, claro. A gente não tem essa noção até a gente experimentar e se permitir, né? Essa é a grande verdade. Quebrar ali os receios que a gente tem da vida e se permitir. Isso me ajudou muito, muito mesmo, no início da minha carreira, em que eu consegui me amar, me olhar por dentro e me colocar no eixo. E eu sigo até hoje com os ensinamentos que eu tive. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não falo de manhã. Mas se você passar do lado do meu corpo, você vai escutar a minha música altíssima, porque eu adoro escutar música alta. Então, Entendi. isso para mim é algo que me alivia. Então, música é algo que eu me permito, né? Legal. Me permito e aí eu consigo extrapolar. Mas eu gostaria muito de ser uma pessoa que conseguisse sentar, meditar. Eu sou inquieta, então você escuta já perdi o foco. Então eu gostaria muito, muito de conseguir meditar. Legal. Não, eu acho que a gente, com o passar do tempo, muita gente fala assim, esse lance de autoconhecimento, o cara tem que saber fazer todas aquelas coisas, tem que saber meditar. Então o Murcio ele vai me encher o saco para eu meditar, para eu saber falar direito. Não, não é porque cada pessoa é de uma forma, né? Eu ouço rock alto porque é algo que me faz muito bem. Adoro ouvir, adoro música. Mas eu gosto do silêncio. Eu sou um cara de caverna. Eu gosto de ficar, se me enfiarem dentro de uma caverna, eu fico. Por isso que eu escrevo, né? Então eu fico quietinho aqui no meu local e escrevo direitinho. É o horário do dia que a minha frequência cardíaca vai mais baixo. Eu chego a ter a frequência cardíaca mais baixa quando eu estou escrevendo do que quando eu estou dormindo, né? Então, para mim é muito bom escrever. É uma terapia para mim. Poderoso. É ótimo. Isso é autoconhecimento. Eu sei que é assim. Então, eu escrevo até quando eu não tenho que escrever, porque é positivo para mim, né? Então, cada pessoa se desenvolve de uma maneira diferente, Luana. E tem gente que não tem a paciência, não gosta de ler, ou não tem lê literatura, mas não lê livro de autoajuda, de desenvolvimento Sim. pessoal, não quer, e prefere ir no psicólogo. Esse é o limite do autoconhecimento, né? É você perceber, olha, eu estou me ferrando, estou precisando de ajuda. E eu não vou num psicólogo por quê? Por mero preconceito ou por achar que sei lá o quê? Não, vou para um psicólogo. E é maravilhoso isso. A nossa geração tem quer dizer, a nossa. Eu estou falando da minha. A minha já quebrou um pouco esse lance de psicólogo, você é mais nova, então sua geração vem mais evoluída, então procura mesmo psicólogo, que eu acho isso maravilhoso, né? As gerações que nem minha mãe, sua mãe, avós, psicólogo era tabu, era coisa pra gente louca, né? Coisa que gente que não é boa da cabeça. Então, Luana, vamos lá. Aqui eu vou fazer uma brincadeira que eu fiz com todo mundo, mas é bem tranquilo, não é sacanagem, não vou zoar com ninguém. É uma brincadeirinha que eu vou falar algumas palavras ligadas a qualidades que um empreendedor pode ter, e eu mudei as palavras para ninguém decorar, então eu mudei as qualidades, porque aí eu falo com meu irmão aí você já pensa, quando for a minha vez eu vou falar isso. Não, eu já mudei, né? Que esse negócio de, vamos, a gente está falando de desenvolvimento pessoal aqui, vamos forçar o cabeção. Então eu vou falar e você pode falar, é importante, pode comentar, enfim, fica à vontade, tá bom? Vou falar sobre resiliência, Luana. O que você entende? Ela é totalmente importante e essencial. Porque a gente precisa conseguir se adaptar às situações, às adversidades
que ali aparece, né? E trazendo para o atendimento domiciliar é isso. Eu tive um problema, eu preciso me reorganizar e persistir. Exato. Se eu desistir, não vai rolar nada. Então, eu acho que é extremamente essencial e importante. A persistência, então, para você é algo muito importante. Muito. Muito, muito, muito. Eu diria que a resiliência e a persistência estão ali, tete a tete. Sem elas, não teria nem como sair do lugar. É verdade. Adaptabilidade, eu coloquei aqui, você acabou de falar, né? Paciência, você precisa ter paciência com os teus pacientes, Luana. Fala aí, sem medo de falar que eu sou chato. Muita. Muita, no primeiro momento, porque você está conhecendo, né? Então é diferente, né? Você tem vários pacientes e cada um é um, né? Então, eu vou dar até um exemplo. Atendo um casal, o paciente, o marido, né? Ele é todo bonitinho, todo fofinho, a mulher é mais fechadinha. Então, você tem que saber lidar e ter paciência com o humor de ambos. E você está trabalhando com isso diariamente, né? Então, quando eu falo que tem que ter muita paciência, eu diria empatia. Porque você precisa entender muito para que você possa dar o que você tem de melhor para aquele paciente. Então, só por isso, mas eu amo, eu dou muita risada. Eu acho que essa é a minha terapia, Ricardo. É isso que me faz bem, porque eu dou muita risada, me faz muito bem os atendimentos domiciliares. Então, eu acho que entra naquilo que eu falei, que eu só escutava música. Não, acho que atender é algo que... Você ganha até doce, né? Você postou aí nas redes sociais esses dias que você ganhou até um docinho da Nossa, sua a gente paciente. passa muito bem, a gente dá risada, a gente passa muito bem. Você sabe que teve época que eu... Pode Desculpa. falar. Teve época que eu chegava em casa com feira. Gente, eu ganhava batata doce de uma frutinha. E tem uma paciente específica. Sério, Ricardo? Tem uma paciente específica que ela me dá 2 bananas, uma laranja e uma manga. Toda terça e quinta. Então, eu almoço já tenho uma minha frutinha ali, ó, porque eles cuidam, né? Então, porque eu trabalho de sábado também. Então, é de segunda a sábado que eu trabalho. Então, ó, sábados tem feira, né? Nossa, eu adorava, porque eu falo assim, nossa, amor, não precisa fazer feira. E se você morasse mais no interior, você ia ganhar galinha. Você sabe disso, né? Porque em Minas o pessoal vai com a galinha debaixo do braço. Então é uma coisa assim, que se você também não aceita, é uma afronta. Não, você tem que aceitar, você tem que tomar um cafezinho lá. Então, por isso que aquela margem que eu falei de 20 minutinhos mais ou menos, é exatamente por conta disso. Porque tem dia que eles querem tomar o café com você. E aí, você precisa ter essa interação com eles. Então, é muito gostoso, é muito gratificante. É muito bom. Além de atender, é muito bom. É verdade. Ó, gestão do tempo. Você falou, né, Luana? Para você, por exemplo, é algo imprescindível. Ricardo. Se eu não conseguir ter isso, eu não consigo atender, eu não consigo atender. Organização. Porque o máximo que eu consigo é atender você. Se eu não tivesse isso. Porque você está aqui. Uhum. Então, para que eu possa ser uma profissional com excelência, eu preciso ter essa organização. Porque senão eu não consigo atender ninguém. Até porque, às vezes, você gasta 35, 40 minutos, 54 minutos de um paciente para o outro. Eu acredito. Então, eu acredito. E muitas vezes as pessoas não enxergam isso, né, Luana? Não. Elas acham que elas têm que pagar. Não. Elas acham que elas têm que pagar. Para um fisioterapeuta que faz o atendimento domiciliar, a mesma coisa do fisioterapeuta da clínica, né, que está ali parado esperando você chegar. Né? E o fisioterapeuta, o profissional que atende em casa, se você para e pensa numa cidade como São Paulo, até como Santos, que tem um trânsito terrível, é pequena e tem um trânsito terrível,
você gasta, no mínimo, 30 minutos para ir, 1 hora na casa do paciente, 30 minutos para voltar. Então, você tem 2 horas que você interrompe o fluxo do seu dia. Se você tivesse numa clínica paradinho, era um paciente atrás do outro. Um a cada 40 minutos, 50 minutos, né? O que você não tem. Então, a gente tem que entender esse fluxo do profissional que está indo até sua casa, né? E a gente também sair da nossa zona de conforto, né, Luana? Porque a gente entra numa casa que é diferente. A gente tem um respeito dentro da casa da pessoa, a cultura de cada um. É muito interessante isso, porque é exatamente isso. Na verdade, a gente está entrando na casa do outro, né? Então, porque assim, todos os meus pacientes dançam. Idosos, todos dançam. A gente inicia aquecendo dançando. Então, você precisa entender até que ponto você pode ir. Tem paciente que eu preciso tirar o sapato antes de entrar na casa. Tem paciente que não liga. Eu tenho um paciente que ele não aceita que eu atenda ele de máscara. Então, eu pedi para ele assinar um documento, mas o resto dos pacientes todos são de máscara, né? Então, a gente tem que entender a dinâmica de cada um para que a gente possa entrar, né? Adentrar dentro da casa do outro. Então, a gente é uma questão de respeito, a gente precisa realmente saber pisar muito bem nisso. E puxando um adendo nessa relação de atendimento domiciliar, nessa questão que infelizmente a gente ainda não é visto como realmente necessário, questão de valor ou como serviço. Eu tive um único paciente por plano de saúde, um único. Ricardo, foi a primeira e última experiência que eu falei assim, não dá, porque você extrapola tudo aquilo que você tem de conhecimento, tudo aquilo que você buscou, e você não é reconhecido. Infelizmente, ainda existe muito isso, né? Os atendimentos por plano de saúde. E, às vezes, o profissional, quando ele vai começar no atendimento domiciliar, ele passa por isso. Eu acho que todos passam. Eles acabam passando, né? Para ter essa experiência, né? Então, e foi através desse por plano de saúde que hoje eu tô até hoje. Saiu do plano de saúde e passou a ser particular. Porque conheceu o serviço, falou assim, não, peraí, é diferenciado, você é diferenciado. Então, quando a gente consegue mostrar o nosso serviço com excelência, com simplicidade, como eu falei, não precisa de muito equipamento, é uma questão que você vai, né, você vai crescendo profissionalmente, e, claro, a gente usa o laser, a fotobiomodulação, a gente usa a eletroterapia, então a gente consegue, sim, aos poucos, né, incrementando o nosso atendimento, mas não necessariamente a gente precisa chegar com tudo, né? Então a gente precisa, e com toda a simplicidade, a gente consegue, sim, trabalhar e mostrar que o nosso serviço é realmente necessário, porque né? Eu costumo falar que a gente precisa da vida da hora que nasce até a hora que a gente vai descansar, né? E Luana, eu sou cliente de fisioterapia desde muito pequeno, muito novo, porque a época da ginástica olímpica eu toda hora estava quebrado e toda hora estava precisando me reabilitar de alguma forma. Então, eu conheço a fisioterapia e não abro mão de profissionais de fisioterapia. Eu acho essenciais, enfim. É isso. Para mim é essencial. Né? Vamos continuar aqui, Luana, sem fugir. Você já falou de agenda, você já falou que usa o Google Agenda. Nem vou perguntar se a agenda é necessária, porque eu sei que é. A gente falou um pouquinho sobre se conhecer, autoconhecimento. Você acha que é algo importante para as pessoas? Até que ponto, Luana? Fica livre para falar. Ricardo, eu acho extremamente importante, né? Esse autoconhecimento, não só para o processo do reabilitar, né? Porque a gente precisa muito desse autoconhecimento no processo da reabilitação, né? Não só o profissional em si, porque a gente também precisa trabalhar esse autoconhecimento para que a gente possa dar o nosso melhor, mas falando do paciente em si, né? Do que ele pode explorar de máximo dele.
né? Porque, assim, eu costumo dizer que é 50%, 50%, 50 é filho e 50 paciente, né? Se a gente começa a entrar em conflito, quando eu falo a gente, esse autoconhecimento e o próprio paciente, dentro da sua atual situação, né, que ele passa ali, se está em conflito, a gente não consegue alcançar. A gente Exatamente. precisa ter um equilíbrio, né? O O meu paciente livro, precisa ter um equilíbrio. o meu livro, o primeiro livro que eu escrevi, muita gente pergunta assim, mas eu não quero saber sobre Guillain-Barré. Eu falei, gente, o que menos tem dentro desse livro é Guillain-Barré. Eu fiz uma cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V do Ministério da Saúde e coloquei lá para as pessoas saberem o que é a doença. Mas o que me ajudou a vencer o Guillain-Barré e ficar com a cabeça boa e ajudar os fisioterapeutas, os médicos e tal, foi conseguir validar ali no processo de recuperação, no processo de doença mesmo. Enquanto eu estava ficando doente, ainda piorando, foi conseguir usar tudo que eu tive de autoconhecimento e colocar em prática naquele momento. Então, eu passei a trabalhar com desenvolvimento pessoal e autoconhecimento porque eu validei no meu processo de doença a importância disso. E agora na reabilitação, Luana, quando você fala para mim, Ricardo, tenta perceber tal coisa, tenta fazer isso, aquilo, a gente faz exercício lá no campinho ou lá na academia, e depois eu volto para casa e fico repetindo alguma coisa que passou despercebido para mim, até eu entender no meu corpo como aquilo funciona. E eu reprogramo a minha cabeça, às vezes, porque eu sinto muita dor em determinadas partes do corpo. A sola do pé, por exemplo. E eu reprogramo minha cabeça para dizer, isso vai melhorar, vai passar, eu estou fazendo dessa forma porque é o caminho correto. E eu consigo me desenvolver, e eu acho que a minha reabilitação ela foi muito impactada positivamente justamente por conta desse conhecimento, né? Eu falo que tudo aqui que eu estou escrevendo, essas palavras, elas são pontos que para mim são extremamente importantes. Tudo eu uso, tudo, de certa forma, me ajudou bastante. E é muito legal isso, porque é realmente o que você acabou de falar, né? A gente se encontra 2 vezes por semana. Então, cada terça-feira ou cada quinta-feira é diferente, né? A gente trabalha uma questão específica, a gente permite com que você entenda tudo aquilo que está acontecendo, a gente pontua algumas questões, a gente reajusta e você passa a semana trabalhando isso. Na outra terça, a gente consegue falar assim, caraca, olha que legal, Ricardo, olha, melhorou isso, olha a velocidade. Então é uma questão de se autoconhecer e Isso. se permitir aceitar que nem sempre a gente vai acertar ou que a gente está fazendo certo. Então, se perceber, se olhar e colocar em prática. Exatamente. Então, quando o paciente ele consegue ter essa percepção e consegue interligá-las, a gente consegue ter o resultado que a gente está tendo hoje, né? E às vezes são detalhes, pequenos detalhes, e já está soltando fogos de alegria, porque realmente é isso, é uma conquista. E a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu coloquei uma palavrinha aqui que acho que para fisioterapeuta é bem legal. Criatividade. É importante ter, Luana? Muita, porque chega uma hora que você já trabalhou de tudo, né? Então, e o que acontece, né, para nós fisioterapeutas, né? A gente trabalha em cima da sua queixa funcional. Então, a gente, em cima do Ricardo, qual está sendo a queixa dele? O que de funcional não está acontecendo? Então, em cima daquilo a gente consegue trabalhar. Só que a gente tem várias formas de trabalhar com isso, né? Então, várias condutas. Só que chega uma hora que, caraca, já fiz tudo. E a gente precisa usar o que é criatividade. Porque é com a criatividade que a gente
faz o mesmo objetivo, traça ali o objetivo específico e a gente muda as condutas, mas em cima de atividades diferentes. Então, a gente precisa a todo tempo estar mudando. A todo tempo. Então, às vezes, a gente faz 3 atividades diferentes. Ai, que legal, essa eu nunca fiz. Mas o objetivo era um só. A gente fez nas 3 o objetivo, né? Então, para os fisioterapeutas, ainda assim, é uma questão que a gente tem uma certa dificuldade, né? A gente sempre fala com os nossos colegas que são educadores físicos que eles têm uma criatividade maravilhosa, né? O físio ainda tem uma questão aí, mas que a gente já está bem melhor do que a gente estava um tempo atrás. Então, a gente precisa de muita criatividade. Eu acho que todo profissional que é técnico, que é científico, né, as profissões científicas de forma geral, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, a gente tem ali uns protocolos que a gente segue, mas a gente sabe que apesar de ter o protocolo até dentro do hospital, cada paciente é um paciente, e a gente tem que fazer o além do protocolo. A gente precisa tem que ter criatividade, né? Então, os farmacêuticos às vezes falam, mas como é que eu vou ter criatividade com medicamento? Calma, gente, não é com o medicamento, mas é com a forma do paciente aderir ao tratamento que está sendo proposto, né? E isso vocês também têm, porque dói fazer fisioterapia em muitos casos. E como é que você faz para o paciente aderir a isso? A saber que a fisioterapeuta está chegando 7 horas da manhã e que ele vai sentir dor. Pô, ninguém, sabe, em sã consciência quer sentir dor 7 horas da manhã. Você precisa ter realmente uma criatividade para fazer aquilo passar a ser prazeroso, legal, trocar ideia, conversar. Eu acho que isso é muito bacana. A gente usa muito isso, Ricardo. A gente tem muita percepção, né? É aquilo que a gente falou. Quando a gente entra na casa do paciente, a gente trabalha aqui num detetive. A gente vai vendo o que ele gosta, o que ele não gosta, qual a música que ele gosta, qual a atividade que ele gosta de fazer, o que ele fazia, o que ele deixou de fazer por conta daquela questão. E em cima disso, a gente vai criando as nossas estratégias. Então, antes de tudo, a gente precisa escutar, né? Eu acho que a gente precisa ter uma escuta extremamente ativa. Porque às vezes são detalhes, né? Que a gente, se a gente se prender a passar, né? Principalmente a avaliação de tudo para você. No início da avaliação, você nunca consegue fazer a avaliação num único dia. Você faz a sua avaliação ao longo dos atendimentos. Mas no primeiro momento, você já começa a pegar algumas coisas, né? Então a gente usa muito essa questão de criatividade também com a escuta, né? Então, a partir daí, a gente consegue trabalhar e ter um relacionamento, porque é um relacionamento, né? A gente está aí já tem um tempo, tem um paciente que Como é que são seus relacionamentos, Luana? Eu vejo que você investe em ter uma boa relação com as pessoas, mas e o relacionamento para ampliar a sua rede de atendimento? Você faz isso também, Luana? Sim, Ricardo. Esse está sendo ainda um desafio, porque, assim, falando em relação ao network aí de profissionais, né? A gente tem aí a nossa rede aí um pouco mais amplificada, né? Como eu falei, eu não comentei lá atrás, eu continuo me certificando, né? Então, por exemplo, a minha última certificação foi em PNF, né? Então... É uma técnica que a gente usa, que é a facilitação neuroproprioceptiva, né? Então, a gente usa as nossas mãos. Então, é uma certificação internacional, né? Então, eu levei aí 2 meses para a gente conseguir. Então, aí entra a questão de se reorganizar na sua adaptação, porque eu precisei falar com todos os meus pacientes. Olha, tal dia dessa semana eu não vou conseguir atendê-lo porque eu estou, né, me qualificando, expliquei a técnica, expliquei o porquê é tão importante, né? Então, lá a gente já consegue trabalhar com outros profissionais, né, de todas as áreas, né? Eu sou da neuro, mas tinha da orto, hospitalar, pediátrico, então a gente
começa a fazer trocas, e isso é muito legal. Claro. Então, a partir daí, a gente faz trocas não só de pacientes, né, condutas, porque a gente precisa ter essa comunicação, né, entre os nossos colegas, e eu faço isso sempre quando eu preciso, recorro aos meus, e na relação com o médico ainda é um desafio, porque a gente manda as propostas, né? Porque a gente faz um portfólio bonitinho, manda as informações, mas ainda assim é um desafio, porque eles acabam não indicando com tanta frequência, né? Então acaba que realmente eu acabo tendo um resultado positivo de familiares que me indicam, e ainda não dos profissionais, dos médicos em si. É, eu entendo porque os farmacêuticos têm essa relação, buscam ter essa relação com o médico que é o prescritor, né? Então a gente entende que é dali que vem uma prescrição, ele vê que o profissional é bom, é qualificado, ele vai ter um bom resultado também naquela proposta que ele deu de tratamento. Mas a gente vê que não é homogêneo isso. Tem profissionais e profissionais, e alguns preferem ver o resultado financeiro e outros o resultado que vai ter no paciente. Então, eu entendo isso que você está falando, né? Sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Você consegue, Luana? É possível? Possível. Bom, isso é ótimo. É possível. Eu consigo me organizar. Tem vezes que, por exemplo, terça e quinta são os dias que são muito puxados, e aí eu realmente estou extremamente cansada, mas aos meus finais de semana eu me desligo até do celular. Eu sou uma pessoa que não fico vidrada em celular, né? Então, por exemplo, final de semana, eu acabei de atender no último paciente de sábado, acabou meu celular. Então, às vezes, por exemplo, a minha mãe quer falar comigo, ela liga no meu marido. Neto, o Luana tá aí? Tá. Aí eu falo com ela através do celular dele. Porque Eu eu entendo. realmente, quando eu estou com ele, eu estou com ele. Quando eu estou com os meus pais, eu estou com os meus pais. Quando eu estou no interior, eu estou no interior. Então, eu busco ter esse equilíbrio de viver o momento. Isso é importante. Então, é extremamente importante e necessário. Então, eu consigo. Que bom. Luana, bom, a gente está terminando aqui, a gente já falou bastante, né? Eu quero deixar você, assim, um pouquinho livre, né? Primeiro, eu vou pedir para você dar um recado. Tem um monte de gente que... O nosso vídeo vai ficar gravado, eu vou colocar no YouTube, Legal. vai ficar aí no seu, né, no seu Instagram, no meu. E eu quero que você dê um recado para, assim, profissionais novos que estão querendo atuar do jeito que você atua, que querem, por exemplo, fazer um sistema misto, trabalhar numa clínica e também fazer atendimento domiciliar, que eu acho muito válido, né? E tem profissionais que às vezes são mais velhos, com mais experiência, mas ficam com medo, né? Estão ali sofrendo na clínica, ganhando às vezes aquela mixaria, trabalhando ali no plano de saúde só, e não enxerga um sol, né? Além dessa... Porque às vezes a gente entra numa roda do ratinho ali, que fica só naquilo, e a gente não consegue enxergar. Dá um recado para eles sobre, pô, tenta. O que você pode falar, Luana? Fala para eles. Ricardo, e para todos que estão escutando, né? A gente foi educado, hoje já melhorou muito, mas a gente foi educado a ser CLT. E precisa ter o FGTS, precisa ter uma questão específica e tudo mais, né? O que eu tenho para dizer para vocês é invistam, acredite em si. E foi isso que eu precisei acreditar em mim. Por muito tempo eu tive medo, muito medo de atender, muito medo de não ter as condições que eu precisaria para dar o meu melhor, ou financeiramente falando, eu preciso arcar com algumas despesas. Então, isso é muito, muito, muito importante. A gente se dedicar e acreditar em tudo aquilo que a gente fez, né? Porque se a gente se formou, se a gente tá aqui hoje, é porque a gente buscou, porque a gente estudou e a gente é extremamente qualificado para isso. Então, dá o primeiro passo, se permita. Vai vir o primeiro paciente, espera.
espera, porque o primeiro paciente demora, para vir o segundo demora ainda mais. Não, Mas nossa, espera. nem me fala, Luana. Eu tô aqui É, ouvindo isso. Estou nesse processo. Eu tive 1 a 3 meses, o outro ali, outro lá. eu fiquei desesperada. Gente, vocês vão ficar desesperados. Essa é a grande Faz realidade. parte. Fala que não tá mentindo. É, faz parte. E faz parte daquela resiliência, né? É isso. Daquela persistência. Entra aí. Porque é nesse momento em que a gente vai precisar disso tudo. Antes de ter o paciente, a gente vai precisar disso tudo. Para que a gente possa ter o nosso paciente. Então, vai ter o primeiro, vai demorar para chegar o segundo, aí depois, ó, você vai ter que passar para os colegas, como eu faço. Porque não dá conta, Que né? bom. Não dá conta se for dinâmica, não dá conta porque é a pessoa que precisa do horário, que você já tem o seu paciente fixo. Então, não se preocupem com o amanhã. Vivam hoje. Dê o primeiro passo hoje, viva o hoje, durma, amanhã acorde, viva o amanhã, e assim a gente vai indo. E foi assim que eu fiz e que hoje eu falei assim, Jesus, quantos pacientes vou ficar doida? Mas essa é a grande... E ainda peço, viu? Ainda peço perto de casa. É Porque a isso gente aí. tem que saber pedir para Deus. É Tem que saber isso pedir. aí, ó. Aqui tem gente falando assim, ó. A Lu é o exemplo. Eu não sei quem é. Luana, você deve saber. A Lu Ah, é exemplo de profissional que ama o que faz, ó. Parabéns, Lu. Sucesso sempre. Muito bom, hein? é, Aí, ó. E aí tá, né, o resultado. Quando a gente faz o que ama, a gente não tem como não dar resultado. É Tem exatamente. resultado, É isso né? mesmo. Então, o que eu queria dizer é que realmente a gente precisa acreditar que a gente é capaz, somos, e dê o primeiro passo. É isso mesmo. E acredite. E agora, Luana, fala. Agora você ainda está com o microfone. Fala o que vem do seu peixe. Você já falou um pouquinho lá no começo, quem você atende, mas fala mais um pouquinho, Luana, o que você está planejando para os próximos anos de fazer, quem você atende, quem é teu público, o espaço é teu agora. Você me ajudou, agora é a minha vez. Bem, como eu disse no início da live, né? Eu sou fisioterapeuta, trabalho com a neurofuncional hoje e com pacientes gerontológicos, né? Com os idosos, com os nossos idosos, né? Com os pais, com os avós, com aqueles que a gente ama tanto, né? Então, esse é o meu lema: dar qualidade de vida e entregar tudo aquilo que tenho de bom para que a gente possa acrescentar na vida desses pacientes. Então, hoje eu trabalho só com atendimento domiciliar. Dentro desse atendimento domiciliar, eu venho trazendo tudo aquilo que eu consigo de novo, porque a todo tempo eu estou ali estudando, seja concursos fora, São Paulo, dentro de São Paulo. A minha intenção é fazer um curso também ano que vem para fora do Brasil, para trazer mais informação, mais bagagem para que eu possa dar o melhor para vocês, né? Então, hoje eu trabalho somente com atendimento domiciliar. Dentro do atendimento domiciliar, eu atendo, né? O meu objetivo é a qualidade de vida e funcionalidade, né? Então é assim, Luana, vamos assim, para algumas pessoas que vão ver o vídeo depois. Aquela senhorinha, a vovó, o pai, a mãe, o avô, que está em dificuldade de andar, que sofreu AVC, que teve algum tipo de doença, que não levanta mais, que é meio preguiçoso, também dá para ajudar? Total, né? A fisioterapia, ela trabalha como prevenção. Então, antes de chegar ao paciente, né, o vovô, a mãe, o pai, aí com AVC, com uma doença neurodegenerativa, né, com um declínio, a gente trabalha com a funcionalidade. Então, a gente trabalha com a prevenção. Então, a partir daí, eu quero que o meu pai ou com o meu avô envelheça bem, né? Envelheça com qualidade. A físio entra aí. E eu tô aqui para ajudar vocês. Que legal. Agora, com as questões,
com as doenças neurológicas, tem muitas, né? Você é um exemplo dele. Por conta do Covid, a gente está tendo muitos casos com pacientes com questão cardiológica, com questão neurológica, com AVC, com problemas de cardíaco, né, com dificuldade realmente para voltar à sua funcionalidade, né? E isso até com questão de cognição mesmo. E com o paciente não tem como a gente desmembrar o paciente, né? Falar assim, não, vou trabalhar com a cabeça. Não, é o paciente como um todo. Então, eu faço isso com muito amor. Eu tenho essa dificuldade para passar, mas tudo aquilo que eu tô proposta a fazer, eu faço com muito carinho, com muito amor e sempre estou buscando. Porque eu tenho sede de busca para trazer realmente o melhor para os meus pacientes. Então aí a gente acaba trabalhando aí. Ó, aqui, a Ju tá falando que você preparou o corpo dela para o parto normal. Olha só que legal. Você nem falou isso. Você nem entendeu esse peixe. É sua cliente que tá falando de você. Olha aqui. É verdade, né? Eu também tenho formação de Pilates. Então a gente trabalhou tanto aí a questão do corpo dela, né? Então foi um parto maravilhoso. Eu atendi ela na sexta, no sábado ela tava ganhando neném de forma natural. Foi a coisa mais linda. Foi a coisa mais linda. Meu irmão tá falando aqui, ó, Fábio Murcio, olha lá, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo que fez pelo meu irmão. É isso que me motiva. Então, quando alguém me entra em contato comigo, é sobre isso. Eu sou motivada a trazer o que há de melhor e o que eu posso para o paciente, né? Então, eu não falo que eu vou dar, mas eu falo que a gente vai tentar e vai conquistar. Então, aos poucos, a gente vai conquistando. E se a galera quiser fazer contato com você, Luana, deixa eu pegar aqui, ó, eu tenho o seu telefone, eu vou copiar, é o 96, é o 011 96 4 2973. É o WhatsApp, Luana? É o WhatsApp. Legal. E tem aqui também o seu Instagram. Que depois vai ficar marcado. Isso. Fala. É o dela.luanacampos.fisioterapia. E tem no depois a Google. gente deixa marcado. E no Google. E tem no Google. As pessoas também. No Google também consegue entrar em contato. Legal. Depois eu vou também colocar aqui nas postagens todos os seus contatos. E para finalizar, Luana, eu quero primeiro te agradecer por você ter participado, separar aí o horário de descanso, né, de autocuidado, de cuidar do marido, de comer, para estar aqui na live. Te dar parabéns por você ter enfrentado. Você falou, é a primeira vez que eu vou fazer. Também passei pela minha primeira vez, é bem bacana. Depois você vai ver que você vai ter ideia, vai falar, vou começar a conversar com outras físicas, vou convidar meus clientes para conversar comigo. É muito gostoso fazer, faça live, é muito legal. Ó, a Marcela tá mandando aqui, ó. Tô vendo. A Marcela, a Luana faz parte da família já, que as crianças já conhecem, o Matheus já adora ir lá ver ela, né? Delícia, é muito bom. É muito boa essa troca. E fazer aí, ó, Luana, eu comecei a fazer uma mini homenagem, agradecendo você, os fisioterapeutas, todos os seus colegas que me atenderam no HC, lá no Lúcio Montoro, e você, porque vocês foram, literalmente, tiveram os médicos, os enfermeiros que me colocaram de volta, praticamente me trouxeram para a vida de volta, né? Mas os fisioterapeutas, eles me pegaram numa situação muito difícil, me colocaram de pé, né? Putz, eu passei muita dor, eu deveria odiar os fisioterapeutas, mas, pelo contrário, eu adoro os fisioterapeutas, porque apesar de toda a dor que a gente passa, de todos os desafios, você vê uma evolução real em tudo aquilo que você faz. Então, para aqueles que não fazem fisioterapia, façam, vale muito a pena, vale cada centavo. Eu sempre falei para a Luana, eu venho no meu carro, eu
invisto na fisioterapia, mas sem fisioterapia eu não fico, porque é imprescindível para a nossa vida, né? Então, para os pais, aí para os avós que estão sem andar, chama o físio, chama a Luana, que ela bota esses velhos tudo para andar, bonitinho, Vai pular dar corda, tá. correr, é isso mesmo. Meus idosos dão show. Eles adoram. E é isso, né? A gente, às vezes, deixa de viver por achar que, por conta da idade, ou por conta da alimentação, ou por conta da doença em si, a gente não tem essa possibilidade. Mas a gente está aqui para mostrar que é possível, que a gente consegue sim. E é um trabalho em equipe. E consegue sim. Luana, obrigado. Eu vou dar alguns recadinhos bem rápidos aqui para finalizar, que eu sempre dou, né? Eu quero falar assim que ontem eu acertei a publicação do meu primeiro livro de literatura. Acho que eu te contei, né, Luana? O Contos Urbanos. Então, aí para julho, agosto deve sair. A gente vou procurar fazer uns 2 lançamentos, porque esse livro me dá bastante orgulho, porque eu catei histórias assim que eu coletei aqui no Jaçanã, aqui perto de casa, é gente de verdade, é história de verdade, personagem que existe, e aí você monta ali uma ficção em cima desses personagens. Tem a história da Vera, que acho que foi a história que eu mais gostei, achei maravilhosa. Cada vez que eu leio, eu choro, e, e é um livro bem bacana, acho que todo mundo vai gostar. Então, vamos fazer 2 lançamentos, um aqui, eu quero fazer um em Santos também. Vamos ver se a gente vai conseguir. Estou com um time de marketing aí trabalhando para a gente fazer alguma coisa especial. E, por fim, eu quero falar sobre os programas em facilitação, né, os programas em desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Eu estou com as agendas abertas. São programas devidamente estudados, com metodologia, para que as pessoas possam se desenvolver. Eu trabalho fazendo mentoria para profissionais farmacêuticos, que é a minha área, e na área de desenvolvimento pessoal, gestão do tempo, eu trabalho com todos os tipos de profissionais, todo tipo de pessoa que quer se conhecer, que quer entender o que é desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Não é engessado, não é uma coisa que, tem uma cartilha que você vai seguir, não é nada disso. Cada um se desenvolve à sua maneira. Em geral, dá por volta de 10, 11, 12 sessões, depende da demanda da pessoa, tá? Mas isso a gente acerta, não se preocupem com isso agora. O importante é que tem agenda, está aberta. Para maio, eu estou quase no finalzinho, já não tenho mais, então está indo a 3ª semana de maio, junho, a gente já estou abrindo a de junho, espero que continue indo bem assim, tá bom? Luana, muito obrigado por todo mundo que participou, a live foi um sucesso, Nada. muito obrigado. E então até amanhã de manhã, né? Porque amanhã é o meu Até atendimento. amanhã. Muito obrigada pela oportunidade, Ricardo. Obrigada por todos Obrigado que a você. estiveram por aqui. Foi uma honra. Estou muito feliz. Muito obrigada. Nossa. Tchau, Luana. Obrigado. Tchau.